Convido você a ler comigo. Na verdade, vou pedir para que você leia, e todos leiam em uníssono, na Nova Versão Internacional, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, apenas esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, já está ali no telão. Então, a plenos pulmões, você pode ler. Vamos lá? Na minha versão NVI, que é um pouquinho mais antiga, diz: pois vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. O contexto desse texto, amados, é que o apóstolo Paulo estava exortando aos cristãos da igreja de Corinto, portanto, a igreja de Corinto, a viver em santidade, porque para serem tornados filhos de Deus, assim como nós, que também o fomos, para serem tornados habitação do Espírito Santo, eles foram comprados com o preço do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. No grego, a palavra usada para comprados é agorazo. E essa palavra, ela remete à ideia daquilo que era vendido no mercado. Mas no contexto da teologia paulina, é aplicada à igreja. E ela evoca imediatamente o conceito do morrar. E o morrar era uma prática judaica no casamento entre um homem e uma mulher. Aliás, só há casamento entre um homem e uma mulher à luz do estabelecido por Deus. Paulo está dizendo à igreja, chamada, portanto, de noiva do Senhor por ele, que ela não está mais no mercado ou disponível para o mundo, porque o pai do noivo, o Deus vivo todo-poderoso, já depositou o valor necessário para a aliança do casamento. Para entender melhor isso, é preciso compreendermos essa prática judaica no casamento. Nós aqui, historicamente, culturalmente, praticamos algumas etapas até chegar ao casamento. Hoje em dia, isso já não está mais sendo respeitado, como muitas outras coisas que na sociedade já foram deixadas para trás, não têm sido mais respeitados, não têm sido mais realizados, porque as pessoas não estão mais sabendo o que é valor. E aquilo que é errado tem sido normalizado no contexto do pensamento e da disposição da sociedade, para que aquilo que é princípio e valor de Deus seja rejeitado e aceito qualquer coisa como sendo um arranjo cuja finalidade se diz ser casamento. Mas não era assim. Não deveria ser de outro jeito. E qual é a sistemática, o processo que ainda hoje aqueles que temem ao Senhor praticavam e continuam praticando? Primeiro o rapaz olha para a moça, cara crachá, ele diz: gostei. Então ele se aproxima, ele vai ter um colóquio, um bate-papo, uma conversa,
jogar um lero. Ela expressando também identificar-se com esse moço, os dois começam a se aproximar, bater papo. Aí ele chama para tomar um sorvete, né? Para ver o mar lá no pier da Barra da Tijuca. Nem estou falando de mim. Troca telefone, bate papo, e aí começa aquela coisa, a conversa que era de vez em quando a gente se encontrava, passa a ser todo dia pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo TikTok, e aquilo que inventar também. Porque a vontade de estar junto vai se tornando cada vez maior. Se apaixonam. Então, via de regra, deveria ser assim, o rapaz pede a menina em namoro. Você quer namorar comigo? E ela diz, quero. E os dois começam a namorar. E o namoro se estende, então ele vai conhecer os pais, conhecer a família dela, ela vai conhecer os pais, conhecer a família dele, e assim deveria ser. Não necessariamente dormir na casa do namorado nem da namorada. E do namoro, chega-se ao ponto em que a relação, a vontade, o desejo de estarem juntos e constituírem um lar se torna o objeto, o alvo do desejo de ambos. Então o rapaz pede a moça em pede ela em noivado. Não é noivado? Não. Não deveria ser. Deveria pedi-la em casamento. Só que, nesse contexto saudável, abençoador, que hoje já tem sido por muitos tido como ultrapassado, o rapaz primeiro vai ficar noivo com a moça. Para isso ele vai na casa da moça. Deveria ser assim. E vai conversar com o pai dela. E dizer, olha, o seu Antônio, o senhor me conhece, o senhor sabe, sou trabalhador, sou honesto, sou digno. A gente já tem um relacionamento, né? O senhor torce para o mesmo time que eu. Porque numa hora dessa, o namorado, o rapaz, até muda de time, né? Pro time do sogrão, né? E tem moça que diz assim, não, eu vou torcer pro seu time. Quando eu casar, eu serei do seu time até o dia seguinte. Aí volta tudo que era. Pois bem, fica noivo. O pai autoriza, está noivo. Coloca um anel de aliança no dedo da mão direita, o dedo anelar da mão direita. E marca-se ali a data para o casamento. Via de regra, essa data é uma data que será meses à frente. Por quê? Porque agora o noivo, eu estou falando não desse momento que nós estamos vivendo, mas deveria voltar e deve voltar a ser assim. Ele vai se preparar financeiramente, materialmente, para quê? Para assumir a responsabilidade de ser o provedor da sua casa, deixando a casa dos seus pais e tirando aquela moça da casa dos seus pais para morar com ele, depois de ambos apresentarem-se diante a autoridade civil e a autoridade religiosa e fazerem os seus votos de aliança do casamento. Amém? Não. Deveria ser para confirmar a aliança que foi feita lá no noivado. Só que hoje em dia, ficar noivo não significa necessariamente dizer, estou compromissado para casar. Virou apenas uma coisa trivial. A gente ficou noivo, colocou um anel, e quase sempre um anel que não é um anel de ouro. E por que tem que ser ouro?
por ser um metal que se distingue em valor em relação a todos os demais, mas também em propriedades, porque não enferruja, não é corroído pelo tempo, mas é preservado, porque aquilo ali que foi feito foi uma aliança. E então eles se casam e vão morar juntos como marido e mulher. Mas, diferentemente dos casamentos de outras culturas, como a nossa, em que o pai da noiva, e assim também já foi na nossa cultura, há pelo menos mais de um século atrás, o pai da noiva pagava o dote. Na cultura judaica, é o pai do noivo quem pagava um preço pela noiva chamado mohar. Você deve se lembrar que Abraão manda o seu mordomo ir até a casa dos parentes para de lá buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E quando ele vai, ele não vai apenas, lembra do seu parente querido, Abraão, né? Pois é, ele tem um filho Isaque e está lá solteiro, e já está passando da idade, e precisa casar, e não quer casar, vamos casar aqui, não. Ele foi com camelos, de tecidos finos, joias preciosas. Para quê? Para pagar o dote por aquela que seria a esposa de seu filho Isaque. Aliás, qual foi o nome da esposa? Qual era o nome dela? Rebeca. Pois bem, no contexto bíblico e cultural, então, do antigo Israel, o sistema de dote ele era invertido em relação ao que nós vemos em muitas tradições ocidentais ou orientais, como a nossa no passado também já foi assim. Era o pai da noiva. No judaísmo, não. Era o pai do noivo. Para compreendermos a profundidade disso, amados, nós vamos analisar essa prática sob as lentes da teologia, da história e até da psicologia do pertencimento, para nós entendermos isso. Qual era o significado do mohar? Na tradição judaica, o mohar era o valor pago pelo noivo, ou o pai do noivo, à família da noiva. Isso significava dizer que a noiva era tida por muito valiosa. Diferente de uma compra no sentido comercial moderno, o mohar era um reconhecimento do valor da mulher. A família da noiva, ela estava perdendo um membro precioso, alguém que contribuía para a economia, para o bem-estar do lar. Então, esse compromisso, esse pagamento, selava o ketubar, que era o contrato de casamento. Quando nós lemos a respeito de Maria, mãe de Jesus, que se vê grávida pelo Espírito Santo, e o anjo vai falar com José, José se sente incomodado. Por quê? Porque para o entendimento, a compreensão da cultura judaica, a partir do momento que o dote é firmado, o casamento está feito, ainda que não consumado. Era a prova tangível de que o noivo tinha condições e intenção séria de que ele poderia cuidar daquela mulher, e iria cuidar. E isso tem uma conexão profunda, amados, entre o casamento e a Santa Ceia. Aqui a teologia bíblica e a arqueologia se encontram de uma forma magnífica. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, através do prisma do casamento judaico, a mensagem do Evangelho, ela ganha cores vibrantes. O mohar
o dote, o preço pago pelo pai do noivo. Assim como o pai do noivo pagava o morrar, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, pagou um preço extraordinário por mim e por você. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo nos lembra: vocês foram comprados por alto preço. Um preço, um dote elevado foi pago por vocês. O nosso morrar não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho amado do Deus Pai. No ritual do noivado, chamado Shidduchim, o noivo oferecia um cálice de vinho à noiva, e se ela bebesse desse cálice, ela estava dizendo com isso que ela aceitava aquela aliança que estava agora sendo firmada, e a partir daquele momento ela passava a pertencer por aliança a esse noivo, embora ela não fosse ainda viver com ele, mas ela já estava aliançada para viver com ele todos os dias da sua vida como sua esposa. E na última ceia, Jesus oferece o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele estava trazendo uma proposta com isto de casamento à sua noiva, à igreja. Mas assim como o noivo, naquela cerimônia de noivado, depois que a noiva aceitava e bebia do cálice, a aliança era feita. O dote era combinado, acertado entre o pai do noivo e o pai da noiva. Após o noivado, o noivo, ele voltava para a casa do seu pai. E qual é o propósito disso? Ele voltava para preparar o lugar onde ele iria viver com a sua noiva. Quem casa, quer casa. E ele só retornava para a sua noiva, para tomá-la para viver com ela, quando o pai dizia que a morada estava pronta. Está pronto. Você já pode buscar a sua noiva. Isso soa familiar para você? Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Do ponto de vista da psicologia, da neurociência, amados, esse rito cria um senso de segurança e valor próprio. Aquela noiva que agora estava comprometida com o noivo, que veio com seu pai, apressou o dote, foi acertado com o pai da noiva, ele sai dali para preparar o lugar onde vai levar a noiva, depois ele voltará para pegá-la e levá-la para consumar o casamento. A noiva fica como? Ela fica feliz. Há uma experiência interior de paz e de realização. O indivíduo que se sente comprado por um preço desenvolve um sistema de apego seguro. Em um mundo onde as relações são descartáveis e o sentimento de rejeição gera quadros depressivos, quadros ansiosos, entender que nós fomos escolhidos e pagos atua como um bálsamo para a saúde mental daquele que sabe que foi comprado pelo preço precioso do sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz.
Para aquele que se sente apenas mais um na multidão, ou um perfil em uma rede social, essa verdade é revolucionária. Por quê? Porque se você se sente assim, ouça, você não é um acidente biológico, você não é alguém sem valor. Existe um noivo que olhou para você, que conheceu todos os seus defeitos e ainda assim decidiu que você valia o sacrifício máximo do dote a ser pago por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, pagou o dote com a vida em sacrifício do seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o morrar não era apenas uma transação financeira, era uma declaração de amor e de responsabilidade. E ao celebrarmos a ceia, a Santa Ceia, nós estamos comemorando o fato de que o Pai já pagou a nossa dívida e o nosso noivo está preparando o banquete das bodas. E ele voltará para levar a sua noiva, a igreja. Tem igreja aqui? Pense sobre isso. O seu valor excede a todas as riquezas do mundo, porque custou o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você não é meramente mais um. Você é alguém por quem Jesus pagou o dote. Você não é apenas mais alguém. Você é precioso, preciosa para o Senhor. E se você tem se sentido diferente, se você tem permitido que vozes te façam sentir desprestigiado, desvalorizado, depreciado, é porque você está olhando para o lado errado. É porque você está dando ouvidos às vozes que não deveria. Volte o seu olhar para a cruz. Lá foi pago o preço para que você tenha vida e vida eterna. E a palavra do Senhor diz que chegará o tempo quando Jesus voltará nas nuvens e ele virá para buscar a sua noiva. Apocalipse nos diz que todo olho verá, toda língua confessará. É verdade. Tudo era verdade. Ele pagou o preço. Ele preparou o lugar. E ele voltou para levar para as mansões celestiais por toda a eternidade. Tanta gente tem dado fim à sua existência aqui na terra, através do suicídio, através das drogas, através do álcool, através de uma vida de degradação moral, porque não sabe, porque não tem a consciência do valor que há em sua existência. Deus não fez você para ser nada disso. Ele fez você para dar prazer ao coração dele, por intermédio de um relacionamento feliz, ajustado, em que você o reconhece como teu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Se você não tem vivido com o senso de pertencimento, de realização e de valor com que Deus estabeleceu sobre você,
a tal ponto de dar em sacrifício o seu próprio filho. Receba hoje a verdade do valor que você possui. E a despeito do que você tenha vivido e o que quer que você tenha feito, o Senhor Jesus não morreu naquela cruz por pessoas perfeitas, por pessoas que não pecam, por pessoas impolutas. Não. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço da nossa dívida de pecado, que nos impedia de ter comunhão com o Pai. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele virá para buscar a sua noiva, que é um referencial para a igreja do Senhor Jesus. E se você se considera um cristão, um crente, mas diz, eu só não vou à igreja, eu não estou na igreja, eu não pertenço à igreja, porque eu não preciso de igreja para amar a Deus e para me relacionar com Deus, é verdade. Você não precisa da igreja para isso. Mas por que razão o Senhor diz na sua palavra que Ele voltará para buscar a sua noiva? E quando Ele diz a sua noiva, Ele está falando da igreja, a reunião daqueles que foram tornados filhos de Deus, por terem recebido Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e feito com Ele aliança de tê-lo como Senhor da sua vida. E por causa disso estão esperando o dia quando Ele retornará. E esse retornar pode não ser vendo agora descer das nuvens, enquanto ainda vivendo essa vida. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e o encontrarão no céu, nos ares. Ele volta. Ele voltará, está mais perto do que jamais esteve. Você vai estar com todos os demais que são a igreja do Senhor. Não aqueles que são perfeitos, porque ninguém há. Perfeito só um houve, Jesus. Mas aqueles que, sendo imperfeitos, resolveram abandonar a vida de pecado, resolveram abandonar o orgulho do eu, e entendendo que por si mesmos não poderiam jamais receber o direito à vida eterna com Deus, aceitaram o preço, fizeram aliança e receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Se você ainda não o fez, você não pode ser a igreja de Cristo. Quem diz isso não é a religião institucional. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, diz: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes, está lá assim, a estes foi dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Não tem lugar à mesa da comunhão com o Senhor aqueles que não aceitaram e não receberam e não fizeram aliança com o Senhor em Cristo Jesus. Você não quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador hoje? E dizer: Pai, eu aceito o dote e eu faço a minha aliança. A partir de hoje eu não sou mais meu, eu sou teu. Pelo preço que o Senhor já pagou com o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, derramado na cruz do Calvário, para que eu tenha salvação e eu tenha vida eterna. Talvez, amado, você esteja afastado da comunhão com a igreja do Senhor, pelas circunstâncias quais tenham sido. Volta hoje para o lugar de onde você jamais deveria ter saído, a comunhão com a noiva do Senhor. Ser parte da noiva
do Senhor, a igreja de Jesus. E por isso, nesse momento, eu convido você. Você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e fazer essa aliança hoje com Ele? Você quer dizer para o Pai: Senhor, eu aceito o dote que o Senhor pagou em Cristo Jesus? Onde você está? Levanta bem alto o seu braço, dizendo: eu recebo o dote que foi pago pela minha salvação. Eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Você que está participando conosco pela transmissão, você pode fazer isso escrevendo aí no comentário: eu aceito o dote e eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Mas se você, meu irmão, minha irmã, querido e querida, que está afastado da comunhão com o corpo de Cristo, seu coração ferve, a sua alma é aquecida, seu coração bate mais acelerado, porque você sabe que não deveria estar onde está. Você não quer voltar hoje, você não quer fazer hoje aliança de estar no meio do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, de ser igreja do Senhor, fazer a sua reconciliação com o Pai e com o corpo de Cristo, a igreja. Onde você estiver, levanta bem alto o seu braço, vamos orar juntos. Então ore comigo, diga: Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu recebo o dote que foi pago por mim na cruz do Calvário, por teu Filho Jesus Cristo, meu Salvador. Me perdoa, Senhor, por meus pecados. Eu não quero continuar a viver essa existência à margem da comunhão com o corpo de Cristo, a tua igreja. Eu recebo Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E assumo essa aliança de, a partir de hoje, ser do Senhor e não negociar isto, mas até o último suspiro da minha vida nesta terra, viverei como teu, aguardando o dia quando o Senhor me levará definitivamente para viver contigo no lar de gozo preparado pelo Senhor no céu. Eu te louvo e te agradeço pela minha salvação. Escreve meu nome no livro da vida. E eu rogo ao Senhor, Espírito Santo, faz morada em mim e me sela para a salvação e para a vida eterna, pelos méritos de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.